nós vamos falar sobre o período histórico chamado pós-impressionismo. Então, o pós-impressionismo vem depois do impressionismo, que vem depois do realismo. Então, eu estou voltando um pouquinho com vocês na história, tá? Aí, olha só o que acontece. No período do realismo, e aqui do lado vocês estão vendo uma obra realista, os artistas, de maneira geral, preocupavam-se em reproduzir o realismo. Então, eles procuravam, especialmente nas pinturas e nas esculturas, traduzirem a essência real daquilo que era retratado, dos objetos que eram retratados. Então, se era uma figura humana, que ela fosse o mais próximo possível do real. Exatamente o que acontecia no período do Renascimento. E aí, depois do realismo, vem exatamente o impressionismo, que tinha uma preocupação muito grande com os efeitos de luminosidade, especialmente os efeitos de luminosidade trazidos pelos ambientes naturais, pela luz natural. E a marca do início desse movimento do impressionismo costuma ser marcada por uma obra de um artista sobre o qual vocês já ouviram falar, inclusive ele estava bem no comecinho da nossa apostila do 6º ano, que era o Monet. O Monet pintou uma obra chamada Impressão, Nascer do Sol. Mas foi exatamente essa obra que marcou o início do impressionismo. Ok? Vocês estão vendo a obra aqui, né? Eu fiz questão de colocá-la para vocês terem ideia do tipo de técnica usada pelo artista e observem como ela difere do que era uma obra do período do realismo. Muito bem, aí vieram os artistas do pós-impressionismo. Eram os chamados artistas de vanguarda. Sérgio, vanguarda? O que quer dizer essa palavra? Avant-garde, que vem do francês, é a guarda avante, a linha de frente, por exemplo, né, dos soldados numa batalha. Isso no contexto das batalhas, das guerras. Muito bem, essa palavra adaptada para a arte, vanguarda, quer dizer artistas que deixam de seguir as escolas conservadoras de arte, aquelas segundo as quais o artista tinha que respeitar as regras da pintura, da escultura, senão ele não era considerado um bom artista. E esses artistas quebravam essas regras, eles iam para a linha de frente, vanguarda, trazendo novas ideias, novas experiências, novos modos de ver, de enxergar, de produzir a arte de maneira geral. E vejam, aí vem a semelhança inclusive com a Tarsila do Amaral. Se vocês se lembrarem do ano passado, eu disse que a Tarsila, e não apenas a Tarsila, havia recebido influências de artistas europeus, inclusive o Pablo Picasso, que veio depois desse período que eu estou contando para vocês, tá? Mas a Tarsila, como era bem nascida, filha de fazendeiros, com uma condição econômica muito boa, ela acabou por estudar na Europa e ela trouxe para o Brasil da Europa as referências, as interferências dos movimentos artísticos de vanguarda. Então, os nossos artistas modernistas fizeram a mesma coisa que os artistas pós-impressionistas. Eles romperam com as regras, eles quebraram as tradições, eles fugiram daquilo que era conservador dentro da arte e partiram para uma produção artística mais espontânea, com mais identidade, sem prenderem as suas produções a conceitos, a regras o tempo todo, como vinha acontecendo com os artistas. Agora, turma, o interessante nessa história toda é que isso que eu estou contando para vocês vai se repetindo ao longo da história. Os impressionistas quebraram as regras dos realistas. Os pós-impressionistas quebraram as regras dos impressionistas. E assim a história da arte foi sendo contada o tempo todo. Porque a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante, e a gente falou bastante disso lá no 6º ano.
o artista, ele vive num contexto histórico, ele vive num mundo. Ao redor dele estão acontecendo coisas o tempo todo em relação a aspectos políticos, econômicos, sociais, culturais. E esse artista, ele sente, ele pensa tudo o que acontece à sua volta. E através do seu trabalho, ele faz a expressão das ideias e das emoções. Então, a obra de arte é um reflexo daquilo que o artista pensa, daquilo que o artista sente, e ele expressa através do seu trabalho, seja na pintura, na escultura, na música, no teatro, na dança, no cinema. E isso é bacana a gente observar. O tempo todo, uma obra de arte contém elementos da vivência do artista, da sua identidade, da sua personalidade. E não foi diferente com os artistas pós-impressionistas. Nesse período, que se inicia mais ou menos por volta de 1886, até então era o impressionismo. Então, o pós-impressionismo, ele vem no final do século XIX e pega o começo do século XX. Então, ele dura ali as primeiras décadas do século XX. E nesse período, especialmente em Paris, que era o centro da arte, né? era o auge, tudo acontecia em Paris. Então, nesse momento, Paris também passava por grandes modificações, a cidade se desenvolvia rapidamente, muita coisa acontecia em Paris e isso tudo interferia nas produções dos artistas. Vou dar 2 exemplos para vocês, tá? Nessa época, Gustave Eiffel, que projetou a Torre Eiffel, ele projeta, é um projeto, digamos assim, eu não vou dizer que ele é exatamente arquitetônico nem escultural, mas é um projeto que tem elementos da arquitetura, também tem elementos da arte e que interfere completamente na paisagem de Paris depois. Ele vence o concurso para a criação de um monumento para se comemorar o centenário da Revolução Francesa. Então, vejam, uma estrutura de ferro enorme, pesada, marrom, fria, seca, contrastando com todos aqueles prédios históricos da cidade de Paris. É a modernidade chegando naquela época. E os artistas pós-impressionistas, eles se envolvem com aquilo, eles se sensibilizam com aquilo e eles acabam levando essa modernidade também para os seus trabalhos de pintura. Para quem conhece Paris, existe lá o Rio Sena e ao longo do Rio Sena existem muitos prédios históricos importantes, antigos, né, tradicionais, alguns inclusive que acabaram sendo parcialmente destruídos pela guerra e depois foram reconstituídos, mas essa paisagem histórica da cidade de Paris, ela acaba recebendo outros prédios, por exemplo, o Grand Palais, que é um grande prédio, uma estrutura metálica com muito vidro, que contrasta completamente daqueles prédios históricos que fazem parte do início da cidade de Paris, da história da cidade de Paris. E aí chega uma estrutura enorme de ferro, aço, com muito vidro, que é a linguagem da modernidade na arquitetura interferindo na paisagem histórica. E aí os artistas pós-impressionistas, eles acabam percebendo que é importante também mudar o estilo da arte. Tudo muda, tudo se desenvolve, tudo progride, tudo é aperfeiçoado. A gente não pode pintar da mesma maneira como pintava antes. E, além disso, há uma grande exposição mundial que acaba chegando na cidade de Paris nessa época, como se fosse uma feira mundial. E nessa feira mundial vem elementos de outras culturas, por exemplo, a cultura asiática, né? Vem elementos da arte indiana. Enfim, a cidade acaba recebendo elementos culturais diferentes de outros países. Então os artistas parisienses veem o quê? Que aquele mundinho que eles achavam que era o máximo, né? O mundinho da cidade de Paris,
ele não é só aquilo que existe. Existem outras interferências artísticas em outros lugares, em outros continentes, que também são interessantes. Então os artistas somam essas experiências, aperfeiçoam essas experiências e dão a elas a sua própria identidade, a sua própria personalidade, criando uma arte um pouco diferente. E aí é a história do pós-impressionismo. Só que naquela época, em Paris, aconteciam os grandes salões de arte. Então esses salões eram grandes exposições coletivas que reuniam diversos artistas e havia um júri que premiava artistas. Os artistas pós-impressionistas, eles não são bem-vindos, eles não são bem vistos, porque, de maneira geral, o júri acha aquela arte uma arte vazia, uma arte muito de iniciantes. É como se eles dissessem assim: se você não pinta dentro desses critérios aqui, é porque você não sabe pintar, tá? Então, os artistas, eles acabam fazendo o quê? Um salão individual, uma mostra individual de arte que reúne também diferentes artistas, mas com um novo estilo, onde não há um júri e não há premiação. E dessa maneira, os artistas pós-impressionistas começam a mostrar a sua cara, o seu trabalho. E, obviamente, começam aos poucos a serem reconhecidos também como bons artistas, importantes artistas, trazendo elementos novos para a arte. Então, nesse primeiro momento da nossa aula, eu estou tentando localizar vocês um pouquinho aonde? Na linha do tempo e fazê-los entenderem um pouquinho qual era a proposta dos artistas pós-impressionistas. E agora, nesse segundo momento, a gente vai falar especificamente de alguns deles, obviamente, mas eu vou priorizar com vocês o mais especial de todos, na minha opinião, que é o Vincent van Gogh. Aí a gente vai detalhar mais o trabalho do Van Gogh, mas é importante também vocês terem um conhecimento mais amplo de outros artistas desse período, porque todos eles fizeram a nossa história ser bem contada e de alguma maneira todos nós recebemos os reflexos dessas produções até os dias de hoje. Muito bem, turminha, sem dúvida alguma, havia um número de artistas ligados ao movimento do pós-impressionismo muito maior do que eu vou citar para vocês agora aqui. Então, naquele salão independente que eu citei agora há pouco, né, em que os artistas se organizaram para uma grande exposição coletiva, sem júri, sem premiação, apenas para mostrarem o seu trabalho, apenas para manifestarem o seu desejo de pintarem com liberdade, sem interferências dos críticos de arte, serviu para esses artistas pós-impressionistas se manifestarem publicamente pedindo liberdade criativa, sem estarem presos às regras das escolas de arte. Então, havia um número considerável de artistas. Eu vou citar para vocês aqui apenas alguns, né? Paul Signac, por exemplo. Eu estou colocando, enquanto eu falo, pelo menos uma obra de cada artista aqui para vocês terem essa referência. Ele era um artista que fazia um trabalho muito semelhante a, por exemplo, Georges Seurat, que inclusive a semana que vem nós vamos falar mais atentamente sobre ele, porque ele traz uma técnica chamada pontilhismo. Outro artista importante nesse período, Henri Rousseau, também bastante significativo, vocês estão vendo aqui uma obra dele. Cézanne, Paul Cézanne, outro artista pós-impressionista. Toulouse-Lautrec, inclusive, era um artista pequenininho, baixinho, e ele era boêmio, gostava muito da noite e frequentava um clube, eu vou chamar de clube, muito famoso em Paris, o Moulin Rouge. E ele pintava muitos dos cartazes de apresentação dos shows do Moulin Rouge. Há alguns anos atrás, uns 5 ou 6 anos atrás, a Nicole Kidman estrelou um filme chamado Moulin Rouge,
talvez alguns de vocês já tenham assistido, que é bastante interessante, tá? E ele, inclusive, aparece muito no filme, ele é um dos personagens importantes lá, né? Bom, sem dúvida nenhuma, o artista que vai despertar a maior parte dos meus comentários e das minhas considerações na aula de hoje, que é quem? Vincent van Gogh, um dos mais importantes e que teve uma vida muito, digamos assim, conturbada, confusa, uma vida bem movimentada. Então, são artistas que realmente fizeram a diferença no movimento impressionista. E a gente, obviamente, não tem tempo para estudar todos eles, tá? Mas a gente vai falar bastante sobre o Van Gogh. Vincent van Gogh. Turma, esse eu acho que é um dos artistas mais polêmicos, com uma história de vida bastante confusa, mas, no entanto, é um dos artistas também que tem as produções mais encantadoras, entre os que tem as produções mais encantadoras que a gente possa apreciar. Muito bem, olha só, a história de vida dele, resumidamente, ok, pessoal? Se eu fosse detalhar aqui cada coisa, a gente levaria muito tempo. Então eu estou tentando passar para vocês com uma certa brevidade, né? Os fatos mais importantes desse nosso estudo sobre a história da arte. Então, basicamente, Van Gogh, um pintor holandês, teve uma vida muito curta, ele morre aos 37 anos, para vocês terem ideia. E um cara bastante confuso, porque apesar dele nascer numa família economicamente bem, ele, ao longo da sua vida, ele não consegue construir absolutamente nada economicamente falando, financeiramente falando. Então, na verdade, ele é um cara que vive na miséria. Para vocês terem ideia, o que se diz é que ao longo da carreira dele, ele vendeu um único quadro. E ele, de fato, só foi ficar famoso e teve o seu trabalho reconhecido depois da sua morte. Então, ele não viveu para contemplar tudo que ele produziu, para usufruir dos benefícios daquilo que ele teria ganhado com a venda dos trabalhos dele. Infelizmente, ele não viveu para ver isso. Mas assim, pequenininho, ainda como perto da idade de vocês, na escola ele já gostava de pintar e de desenhar. Mas ele não se envolveu profissionalmente com isso logo cedo, né? Ele sai da casa dos pais, ele vai trabalhar com o mercado de arte, ele vendia obras de arte, para vocês terem ideia. Mas depois ele acaba assumindo outras funções. Para vocês terem ideia, ele foi missionário, se envolveu com a igreja, com a religião e acabou sendo missionário. Mas ele sempre foi um cara muito, eu vou chamar de, entre aspas, esquisito, sério, quieto, introspectivo, sofreu com depressão. Ele foi internado em clínicas psiquiátricas. Foi tratado até, num determinado momento da vida dele, por um médico que já naquela época usava o tratamento da homeopatia. Então, ele teve uma vida muito atribulada, saiu de casa, depois voltou a morar com os pais, saiu de novo, mas ele tinha um irmão, que era o Theo, que cuidava muito bem dele. O Theo, inclusive, o ajudava financeiramente. Embora não estivessem morando ali muito próximos num determinado momento das vidas deles, o irmão nunca deixou de prestar ao Van Gogh, ao Vincent Van Gogh, os socorros, as ajudas que ele necessitava. Mas ele foi um cara bastante contraditório, porque ele teve essa vida assim, né, de depressão, as pessoas o achavam muito esquisito, ele era muito solitário, ele não se relacionava bem com as pessoas. E aí, o Van Gogh, num determinado momento da vida dele, acaba iniciando o trabalho com pintura. Sabem com que idade? Aos 28 anos. Olha só, tardio a beça, né? Ano passado a gente falou do Leonardo, que iniciou o seu envolvimento com a arte tão cedinho.
E o Van Gogh, ele começa aos 28 anos e produz perto de 2.000 trabalhos, sendo que quase 900 desses trabalhos eram pinturas a óleo, que era realmente a característica, a marca do trabalho dele. E das aquarelas que ele teria produzido ainda quando jovem, quando criança, não se pode afirmar a autenticidade. Então, o pouco que se encontrou, não se pode afirmar se realmente foram pintadas por Van Gogh, né? Porque é óbvio que as obras dele valendo milhões como valem, num momento como esse, qualquer desenhinho querem atribuir a ele para vender por uma fortuna. É um mercado da arte que existe, né? Mas não podem ser atribuídas a ele. E aí, mais ou menos aos 33 anos, ele vai morar em Paris, que era, como eu disse para vocês no início da nossa aula, o centro artístico, né? Era lá que tudo acontecia. Lá ele conhece o Gauguin, que é outro artista envolvido aí com o trabalho, com as características, com o movimento do pós-impressionismo, se tornam amigos, inclusive, né? E o que se diz, porque Van Gogh, numa briga com Gauguin, cortou uma parte da sua orelha, né? Então o que se diz é que ele era uma pessoa tão desequilibrada emocionalmente, psicologicamente, ele não sabia lidar com as situações das vidas, ele não sabia resolver bem as relações com as pessoas. E aí o que se diz é que em meio a uma discussão, e aproveitando-se do fato que ele tinha, não lembro se era um punhal, uma faca, o que era, mas que ele acaba até cortando parte da orelha dele. E aí, gente, ele tem essa trajetória meteórica, né? Porque ele floresce para o mundo das artes aos 28, 5 anos depois ele muda-se para Paris, passa por essas internações, por essas brigas, por esses conflitos pessoais e também com outras pessoas, vai para um outro vilarejo, que inclusive ele retrata em várias das suas obras, eu estou colocando aqui para vocês, e aos 37 anos ele é encontrado morto aliás, desculpa, ele não é encontrado morto, ele morre 2 dias depois de ter atirado no próprio peito. Aí há controvérsias, porque há estudiosos que afirmam categoricamente que ele cometeu o suicídio sim, atirando contra o próprio peito e morrendo 2 dias depois. Mas há também teorias de que ele não teria cometido suicídio e sim que talvez tivesse sido assassinado. Então a gente fica ali, como foi o final da vida do Van Gogh ao certo, né? O irmão o teria visto pouco antes dele morrer, e aí, por incrível que pareça, as obras dele foram realmente ser reconhecidas, o trabalho dele como artista, a importância dele no panorama da arte, acabou sendo reconhecida alguns anos depois da sua morte. E hoje as obras do Van Gogh valem milhões e estão nos principais museus do mundo. Então, em Paris, se você for ao Museu d'Orsay, que inclusive é um dos prédios históricos ali próximo ao Rio Sena, sobre os quais eu falei com vocês ainda há pouco, ali há um grande número de trabalhos do Van Gogh. Se você for ao Metropolitan de Nova York, você também vai encontrar muitas das obras do Van Gogh. Se você for ao Museu do Van Gogh em Amsterdã, na Holanda, você também vai encontrar. Então, há muitos trabalhos dele espalhados pelos principais museus do mundo. E os trabalhos têm uma coisa muito linda, porque ele se preocupava muito com a luminosidade. Aliás, era uma característica muito forte de praticamente todos os artistas pós-impressionistas. O uso das cores tinha uma importância muito grande nos trabalhos deles. O uso de texturas também, mas a luminosidade em especial, o significado das cores impactava muito nos trabalhos dos pós-impressionistas, né? Além dos temas todos variados, que a gente vai falar em seguida. Mas é interessante a gente observar que para o Van Gogh, em especial para o Van Gogh, as cores falavam. Para ele,
mais do que determinados elementos nas composições e nas pinturas, as cores eram fundamentais para transmitir as ideias e os sentimentos que ele pretendia em seus trabalhos. Então, resumidamente, esta foi a vida conturbada. Ele acabou morrendo na miséria, morava num quarto, que inclusive é um dos trabalhos mais conhecidos dele, e infelizmente só teve o seu reconhecimento como artista e as suas obras, o reconhecimento também como produção e reconhecimento financeiro, muito tempo depois da morte dele. Este é um pouquinho deste doido no bom sentido, que nos deixou uma herança linda na arte, que é o Van Gogh. Agora a gente vai falar, para finalizar, de uma outra parte do trabalho dele. Então a gente vai abordar um pouquinho das temáticas, vai falar mais um pouquinho sobre a questão do uso das cores e vou finalizar contando para vocês um pouquinho sobre a história do filme Van Gogh com Amor, sobre o qual eu falei agora há pouco. Pintor da natureza e da vida rural. Era assim que o Van Gogh era visto. Ele tinha um encantamento pelas paisagens, pelas flores, pelas árvores. Vocês vão observar aqui, enquanto eu falo, eu vou colocando várias imagens de vários trabalhos que ele produziu e muitos desses trabalhos relacionados aos temas da natureza. São campos, são plantações, são paisagens, são flores, são árvores de todo tipo. E ele tinha realmente esse encantamento pelos elementos da natureza. Inclusive, para ele, a natureza dizia, a natureza se comunicava. E ele procurava expressar, através das suas pinturas, o diálogo com a natureza. E, evidentemente, como eu disse anteriormente, as cores tinham um papel fundamental, porque ele via nas cores o poder de transmissão de sensações, de pensamentos, de sentimentos. O amarelo, por exemplo, luz do sol, força de Deus, força da vida, e é muito presente nos trabalhos dele. Engraçado que um cara depressivo, um cara angustiado, solitário, ao mesmo tempo ele vê na natureza a beleza da vida. Então é engraçado porque com as características pessoais que ele tinha, talvez o mais sensato fosse pintar com cores muito escuras e muito frias. No entanto, é como se o Van Gogh, dentro dele, tivesse uma alegria e uma força enormes para viver e para sentir as coisas da natureza, e ele acaba colocando nos trabalhos dele toda essa vivacidade, essa luminosidade da vida através das formas e das cores. Então é bacana a gente entender essa coisa contraditória da vida dele, né? Ele era um e era outro ao mesmo tempo, e ele se transformava quando ele pintava. Evidentemente que com a situação financeira dele, ele não tinha dinheiro para ficar comprando material. Para vocês terem ideia, para que ele pudesse pintar ao ar livre, que era o que ele de fato gostava de fazer, o Theo, o irmão, acabou por comprar a ele os materiais de pintura que ele necessitava. Então ele ia carregando, né, essas coisas pelos lugares. E aí ia fazendo os seus estudos e as suas pinturas, mais ou menos inclusive como o Monet. O Monet, que era um artista impressionista, ele também tinha um encantamento pela natureza, a ponto de, na casa dele, ele pessoalmente cuidar dos seus jardins, das árvores, das flores, para que ele pudesse retratá-las em suas pinturas. O Van Gogh, inclusive, ele teve como fonte de inspiração o Monet nos seus trabalhos. Então, muitas dessas paisagens que a gente vê aí do Van Gogh se relacionam com a natureza. E uma coisa curiosa, ele não era muito de fazer pintura de retratos. Se vocês se lembrarem, lá no sexto ano, eu cheguei a comentar com vocês que, de maneira geral, os artistas não gostavam de fazer as pinturas de retratos. Eles faziam sob encomenda
e porque isto era um trabalho que rendia financeiramente uma grana bacana para os artistas, mas de maneira geral eles não gostavam. Mas mesmo assim o Van Gogh fez algumas pinturas de retrato, ele fez vários autorretratos em diversas situações, inclusive um autorretrato em que ele já tinha cortado a sua própria orelha, para vocês terem ideia, e alguns outros retratos de outras personagens. Eu estou postando para vocês aqui, por exemplo, um retrato de uma das personagens do filme. Esse que vocês veem, ele é o filho do carteiro. E o carteiro, que também eu estou postando aqui para vocês verem, ele era muito amigo do Van Gogh. E aí eu vou aproveitar esse gancho para entrar na última parte da nossa videoaula, exatamente para a gente falar sobre o filme Com Amor, Van Gogh. Muito bem, pessoal, esse é um filme de animação, produzido ao longo de alguns anos, eu não lembro exatamente se 4, 5 anos, mas lançado em 2017. É uma coprodução entre Reino Unido e Polônia e dura mais ou menos 1h35. Então vejam, originalmente a diretora pretendia fazer um curta-metragem sobre o Van Gogh, que duraria por volta de 20 minutos, mas isso acabou virando um longa-metragem. E muito interessante, porque eles usam atores de fato, as cenas são gravadas inicialmente num estúdio, em seguida elas passam por todo um processo de transformação, né? Até chegarem na animação por computador. Então tem a parte de gravação no estúdio, depois tem a parte de se colocar os atores nos fundos das telas, depois tem a parte das fotografias e por fim se chega então à questão da animação por computador. Para vocês terem ideia, eles abriram uma espécie de, digamos assim, teste, não, acho que não é a palavra adequada, mas uma seleção de artistas, de pintores, que pintassem usando a técnica do Van Gogh. Se eu não me engano, por volta de 5.000 se inscreveram e enviaram trabalhos para serem selecionados. E por volta de 110, 120 artistas acabaram integrando a equipe de produção desse filme. Então vejam só, quantos artistas para reproduzirem essas obras. E a história é muito interessante, porque ela se passa usando como pano de fundo, como cenário, exatamente as obras pintadas pelo Van Gogh. A grande maioria das paisagens, das cenas e dos locais de ambientação, de cenografia que vocês verão nos filmes, são exatamente as obras que o Van Gogh pintou. Então, mais uma vez, aquela história de que o artista coloca no seu trabalho aquilo que ele sente e aquilo que ele pensa. É a vida dele, a identidade dele, a personalidade dele está no trabalho, né? Então, eles usam as obras do próprio Van Gogh para ilustrarem toda a história. E a história começa exatamente com o filho do carteiro, que era um amigo pessoal do Van Gogh, que, após a morte do Van Gogh, tem uma carta a ser entregue para o Theo, irmão do Van Gogh. E aí, toda a trajetória da história, né, da personagem, é a partir dessa questão. Então, o filho do carteiro indo ao Theo, que na ocasião já era falecido, para entregar uma carta do Van Gogh para o seu irmão. E aí, ao longo da trama, ele vai descobrindo informações sobre a vida e sobre a morte do Van Gogh. Então é um filme bem interessante, porque eles, de alguma maneira, trazem a biografia do Van Gogh na narrativa do filme. Mas o mais impressionante e interessante, e por isso a recomendação de vocês assistirem ao menos uma parte do filme, foi a maneira como ele foi feito. Então foram pintados, para vocês terem ideia, por volta de 60.000
quadros que depois serviriam como pano de fundo de ambientação cenográfica para a história, para que se chegasse finalmente a essa 1h35. E tudo pintado com a técnica do Van Gogh e a óleo. Então, do ponto de vista de produção, de criação, de edição, de direção de arte, de fotografia, é uma obra-prima esse filme. Embora eu confesse a vocês que a narrativa é contada de uma maneira muito lenta e por isso talvez não seja tão interessante e empolgante para vocês. Mas mesmo assim assistam, nem que seja ali 10, 15, 20 minutos, para vocês verem como é encantadora a maneira de se produzir e contar na linguagem cinematográfica a história do Van Gogh, né? E é um filme que inclusive ganhou vários prêmios, tá? Em várias categorias. Então, eu acho que é bacana vocês assistirem. Bom, pessoal, eu espero ter contribuído um pouquinho para a formação cultural de vocês, trazendo um pouquinho dessas referências históricas da arte, né? Então, a gente fez um retorno à linha do tempo, nós falamos um pouquinho sobre o período histórico do pós-impressionismo, como ele se encaixa ali na história da arte, né? O que vinha antes e o porquê dos artistas pós-impressionistas se enquadrarem nesse novo, digamos assim, entre aspas, modelo de arte. Trouxe um pouquinho para vocês das referências históricas do contexto do que estava acontecendo, em especial na cidade de Paris naquela ocasião. Falei um pouquinho de características importantes dos trabalhos dos impressionistas e citei alguns nomes importantes. E por fim falamos mais especificamente do Van Gogh, né? Um pouquinho sobre a sua história de vida, um pouquinho sobre o trabalho que ele produziu ao longo da vida, que curiosamente soma só dele mais de 40 autorretratos. Interessante isso, né? Ele não gostava de retratar a família, como eu disse há pouco para vocês, mas ao mesmo tempo ele se autorretratou mais de 40 vezes. E é curioso a gente pensar sobre isso, né? Por que ele se retratou tantas vezes? Será que no fundo ele estava tentando descobrir quem ele era? E por isso ele tinha tantos conflitos internos, né? Tanta dualidade de emoções, de posturas, altos e baixos, ora efusivo, alegre, divertido e ora deprimido, doente, internado numa clínica. Então ele era um artista bastante contraditório. Será que foi por isso que ele pintou tantas vezes o seu autorretrato? Que no fundo, ele estava querendo descobrir quem ele era? Bom, nunca saberemos disso. Mas o importante para a gente finalizar a nossa aula é saber que ele deixou para a gente um legado muito lindo que pode ser apreciado de muitas maneiras diferentes. Eu aqui na aula deixei algumas sugestões para vocês. E tente você descobrir um pouquinho o universo do Van Gogh. E olha quem veio me visitar na aula. O Bento. Tá bom, gente? Bom dia!